Olá, meu nome é Alba Cássia, sou psicopedagoga clínica, mestre em psicologia educacional. Hoje, o nosso tema é empatia. Vamos ver como a neurociência explica o poder da empatia. Temos ouvido muito falar sobre o termo empatia, não é mesmo? Por definição, empatia significa habilidade de compreender emocionalmente, capacidade psicológica de sentir o que a outra pessoa sentiria se estivesse na mesma situação. Em outras palavras, é colocar-se no lugar do outro, sem julgamentos e com compreensão. Nesse momento delicado que vivemos deste mundo, a empatia tem sido um fator essencial para compreendermos as principais necessidades e dores das pessoas que convivemos. Você sabia que a capacidade de empatia ligada ao bom funcionamento do cérebro sim, ela tem a ver com um bom funcionamento. Como assim? Calma que eu vou explicar. Na verdade, a empatia, falando cientificamente, ela envolve 3 componentes essenciais: o afetivo, o cognitivo e o regulador de emoção. No aspecto afetivo, temos a questão de partilhar e compreender os estados emocionais do outro. No cognitivo, temos a capacidade de definir os estados mentais e o regulador de emoções lida com o grau de respostas apreendidas. Todas essas características estão intimamente relacionadas ao cérebro. De acordo com a neurociência, o ato de ter empatia corresponde a uma combinação de atos conscientes e inconscientes do cérebro e que depende do bom funcionamento de certas regiões cerebrais. De acordo com o estudo feito pelo Laboratório de Neurociências da Universidade de Colorado, diversas partes do nosso cérebro são ativadas e são responsáveis pela geração de empatia. Ou seja, empatia é um sentimento racional, mas também afetivo. O córtex pré-frontal é responsável pelos sentimentos de solidariedade e compaixão, por exemplo. Então mais uma novidade. As emoções, elas não são do coração, elas são do cérebro. O fenômeno da empatia, ela pode ser explicada também a ação de neurônios espelho. Esses são ativados quando observamos pessoas realizando outras atividades e estão relacionadas a nossas ações a sermos expostos a essas atividades. A neurocirurgiã Raquel Zorzi, médica da Unifesp, mostra como eles funcionam em relação à empatia. Dizendo assim, muitos estudos têm argumentado de forma independente que o sistema de neurônios espelhos estão envolvidos em emoções e realizações empáticas. Isso quer dizer que, quando vemos uma determinada emoção expressada por uma pessoa, ativamos esses neurônios, que simulam em nós os mesmos sentimentos. Assim, a neurociência explica que a empatia ela pode ser construída e ativada. Olha que interessante. Num estudo recém-publicado no Journal Social Neuroscience, a empatia ela pode ser desenvolvida desde a infância. Por isso que é muito importante trabalhar essas questões nos pequenos, porque ela faz com que a estimulação social e emocional se torne mais saudável nas crianças. Pessoas que possuem características como altruísmo e afetuosidade estão mais aptas a reconhecerem e aceitarem o estado emocional das outras pessoas, uma vez que possuem regiões importantes dos cérebros mais ativas. Então, não é que não temos empatia, todos nós, mas temos áreas cerebrais que não são desenvolvidas. Então, por isso que é importante estimular. Então, lembre-se, o quanto é importante, desde pequeno, estimularmos todas as áreas cerebrais dos pequenos. Aí você me diz, Alba,
Como é que eu treino a empatia? Bom, além de mantermos as nossas habilidades socioemocionais em dia, existem, claro, algumas maneiras de treinarmos a capacidade da empatia, da compaixão e de outros sentimentos importantes e necessários hoje em dia. Primeiro, esteja sempre disposto a ensinar e aprender. Quando ajudamos algum colega do trabalho, um vizinho, enfim, em qualquer uma questão, ou ensinamos nossos pais a mexermos no celular, ou ouvimos paciosamente um idoso que vai repetir 3 vezes a mesma coisa, estamos exercitando a nossa empatia. Além disso, o fato de exercitar a humildade e estar disposto a aprender também desenvolve essa e outras habilidades. Segundo ponto, diminua o seu julgamento. Deixa de lado a sua visão, a sua crença, a sua realidade, para tentar buscar e entender a visão, a crença, a realidade do outro, mesmo que você não concorde. Lembre-se o que é empatia, colocar-se no lugar do outro. E seja em que situação for. Então, tal pessoa fez alguma coisa que você não concorda, abomina. Eu não teria feito tal coisa. Mas, perfeito, não é para você fazer tal coisa que a pessoa fez. É tentar pensar por que ele fez. Ah, é verdade, ele fez isso porque tem um temperamento assim, a personalidade dele é assim, a situação realmente aconteceu assim, é realmente. Entender, não é passar a mão na cabeça, não é julgar, nem para o bem nem para o mal. Não é, coitadinho, ele é assim e pronto, ou eu não faria. É só interpretar, buscar uma interpretação para você dar uma explicação para si mesmo por que a pessoa teve tal reação. E quando a gente consegue deixar de julgar, a gente consegue até tornar a nossa própria vida mais leve. Porque quem não julga o outro também acaba, durante um tempo, não julgando a si mesmo. É tornar a vida mais leve. É a famosa frase, eu não quero ter razão, quero ter paz. Uma outra coisa importante que também estimula ativar a empatia é ter uma escuta ativa e um interesse genuíno em cada um dos assuntos, com cada uma das pessoas com que você convive. É o escutar ativamente o outro, sem interromper ou sem podar, sem trazer a sensação permitindo que ele tenha uma sensação de liberdade para que ele expresse o que deseja, da maneira que ele deseja. Afinal, ser bom ouvinte sempre foi uma grande qualidade. E também é um exercício. Há pessoas que a pessoa mal começou a falar alguma coisa, seja o que for, e a pessoa quer dar a opinião dela, quer falar, quer interromper. Ouvir mais e falar menos. E quando você ouve, você vai tentar buscar entender o posicionamento do outro, mesmo que seja diferente do seu. Não é para concordar, é para compreender. E por último, mas não menos importante, é praticar o autoconhecimento. Faça uma reflexão sobre si, sobre seus atos, suas ações. Reconheça seus pontos fortes e fracos. Interprete, busque interpretar suas emoções. Quando reconhecemos e sabemos como somos, com nossos defeitos, não fica muito mais leve. Não é dizer eu sou assim e pronto. Eu sou assim e pronto. Quem quiser me aceite como eu sou. Não. É você entender que você tem um defeito X e olhar para ele e assumir para você mesmo que você não gosta muito desse defeito. E quando você tiver esse autodomínio, você vai poder tentar mudá-lo ou, pelo menos, poder colocá-lo no lugar que você quer. Disfarçá-lo, escondê-lo, não sendo falso, mas não mostrando toda hora. Um exemplo, eu sou uma pessoa muito briguenta, sempre fui, e eu sempre fui de pavio curto. Aliás, sem pavio. Ainda sou briguenta, mas eu brigo muito menos hoje. Então eu aprendi a contar até 10. Quem me conhece sabe que na minha expressão facial já mostra que eu não concordei, mas eu evito que eu tinha brigas homéricas e tinha que ganhar as brigas.
Então, era uma coisa que eu não gostava. Nunca gostei de ser briguenta. Isso não é bom. Você se expõe muito, e aí você vira aquele sincericida, que é o sincero suicida. Você compra brigas e que no fundo era só seu ponto de vista muitas vezes. Então, quando eu comecei a ter esse processo de autoconhecimento, eu me permiti. Hoje eu engulo, não gosto mais, eu até saio, deixo pra lá. E ainda continuo sendo assim, porque eu não me mudei. Eu apenas não deixo tão ligado essa parte. Peguei e coloquei numa gavetinha guardada. Aparece? Sim, mas com menos frequência. E do mesmo lado que todos nós temos os nosso lado negro, que são nossos defeitos, temos a nossa qualidade. Todos nós. E aí você também tem que descobrir verdadeiramente como são as suas qualidades. Não é o que você queria ser, não é o que os seus pais queriam que você fosse, não é o que alguém disse para você um dia. É o que você sabe que você é bom, no que você faz bem e o que agrada as pessoas. E também use isso a seu favor. Só que, diferentemente dos defeitos, as qualidades você vai estimular e vai colocá-las muito mais. Aí então você coloca aquele seu defeitinho, ou seus defeitinhos, numa gavetinha guardada e põe à mostra tudo que você tem de bom. Você vai viver muito melhor. E eu digo, quando a gente descobre, olha no espelho e vê como a gente é, claro que não vamos ver que somos tão lindos. Tem umas coisinhas meio não tão legais. Mas você fica muito mais leve e você se permite falar, sim, eu tenho defeitos. Eu sou humano como todo mundo. E quando você enxerga para si mesmo, não para o seu umbigo, mas para si mesmo, sabe, olho no olho, você consegue ver que você é um ser cheio de defeitos também, mas também tem um monte de coisa boa, você começa a ver de uma maneira muito mais efetiva e melhor as qualidades das pessoas. E você começa a não exaltar, não trazer à tona o defeito do outro. Você também deixa para lá o defeito dele, muitas vezes. Porque quando você se aceita, você aceita o outro. E você vai compreender a lição mais fácil da vida. Somos todos pessoas cheias de defeitos e cheias de qualidade. E muitos de nós temos uma vontade enorme de melhorar e de aprender e de se tornar um ser humano muito melhor. Isso é empatia. Muito obrigada, até a próxima. Deixe seus comentários. Eu quero agradecer ao pessoal do Supera, que é a ginástica para o cérebro, um site bem legal que tem bastante atividades de estimulação cerebral pelo material fornecido.